cuidados para não ter diferenças grandes demais, etc. Né? Uhum. Ora, reuniões que abrangessem praticamente todo o conjunto da igreja, isso só se tornou possível depois de que o imperador Constantino deu liberdade à igreja. Então, houve os primeiros grandes concílios de Niceia, assim adiante, que eram chamados sínodo também. Inclusive, o Concílio Vaticano II, dos anos 1962 até 1965, os textos não levam o título de concílio, mas sim de sínodo, Sacrosanctus Sínodos. Então, o termo sínodo significa muita coisa, mas o uso específico é para a reunião geral dos bispos, ou numa determinada região, ou para o mundo inteiro. Então, é um sínodo ecumênico, porque ecumene significa o mundo inteiro, mas nós temos agora o costume de chamar isto de concílio ecumênico. Mas, na realidade, em latim se diz sínodos. Agora, sim, pois não. O sínodo de 2008 não foi propriamente um sínodo separado, mas foi uma continuação do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II foi instituído o costume de reunir cada 2, 3 anos representantes dos episcopados do mundo inteiro para aprofundar e também para ver a recepção, a maneira como está sendo recebido e posto em prática aquilo que o Concílio Vaticano II estabeleceu. E aqui é que vem a questão. Então, justamente, por que exatamente nesse tempo um sínodo a respeito da palavra? E, em segundo lugar, qual foi o objetivo? O que o Santo Padre com os bispos, e aí o senhor tendo essa participação efetiva lá, de fato quiseram convocar para este tempo? Qual foi o objetivo desse? Por que o sínodo da palavra? Poderia ser de outro tema. Por que foi exatamente o da palavra? O que vem acontecendo para que isso fosse convocado? Eu olharia para 2 fatores. Um mais, vamos dizer, histórico. É que no Concílio Vaticano II, o texto, se não o principal, certamente um dos textos principais, foi o texto sobre a revelação divina, chamado Constituição Dei Verbum. E o último capítulo, Dei Verbum, fala, então, da palavra de Deus na missão da igreja. E agora vem a segunda razão. Este sínodo diz não só na missão, mas na vida da igreja. Parece que se percebeu que estava na hora de aprofundar a presença da palavra de Deus na igreja, neste tempo em que a comunicação se amplia muito, estamos no século da comunicação. Sem dúvida. Então, a palavra de Deus não pode ficar num cantinho. Inclusive, esse século da comunicação traz também seus problemas, porque essa comunicação não é sempre muito clara, não é sempre muito transparente, tem muita ambiguidade, tem muito sensacionalismo, etc. Então, nesse contexto, é preciso estabelecer bem qual é a mensagem e falar também sobre os meios com que esta mensagem pode ser levada até o mundo. Tá, sim, ok. Agora, o Frei Antônio Moser, aí que está, né? O Santo Padre, ele, numa das colocações, à primeira vista, quando nós nos deparamos com o início da encíclica, o Santo Padre, ele faz, assim, algumas colocações, a princípio um pouco difíceis de compreender, mas certamente os nossos telespectadores gostarão de ouvir a palavra do Santo Padre em relação ao peso que ele dá a esta exortação, onde ele diz, não é textualmente, uma frase exatamente como essa: tenho esperança, diz o Santo Padre, Papa Bento XVI, que a palavra divina se torne cada vez mais o coração de toda a atividade
eclesial. O que o Santo Padre está querendo dizer com isso? Uma vez até porque muita gente pensa que o coração da eclesialidade, da igreja, é a Eucaristia. Como é que fica essa questão aí? Antes de eu responder Sim, a sua pois não. pergunta, eu gostaria de aproveitar da sabedoria do Padre Konings, né, que colocou tão bem, mas eu gostaria apenas de alargar para tornar mais compreensível a importância desse mecanismo chamado sino. Primeiro, muito curiosamente, o senhor observou, logo no início os bispos sentiram a necessidade de se comunicar. Quem é Jesus? É Deus ou é homem? É Deus e homem ao mesmo tempo? Maria é mãe de Deus? Então, eles tinham que se comunicar. Agora, que dificuldade, não é? De distâncias, os meios de locomoção, e, no entanto, eles faziam para justamente preservar o patrimônio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso eu acho uma coisa muito importante. Então, os sínodos a serviço, digamos, do patrimônio da fé e, naturalmente, da evangelização. Uma outra coisa que eu achei interessante, o senhor tocou assim meio rápido, mas eu queria focar, muito interessante que vários dos primeiros sínodos, eles se deram na atual região conflitiva do norte da África. Não é muito interessante, né? Norte da África, da Ásia. Aí a Turquia, claro, as primeiras comunidades de fé surgiram na Turquia, né? Mas hoje quase não existe mais, digamos, uma igreja bem estabelecida, nenhum desses países, mas muito interessante. Agora, no tocante à importância dessa palavra de Deus, eu acrescentaria ainda, quem lê a Bíblia é porque é evangélico, né? Eu digo, também sou evangélico, talvez tenha um quê, e nós católicos talvez tenhamos perdido aquele fervor da leitura e da assimilação da palavra de Deus, embora o Vaticano II tivesse falado, etc., voltou, claro, em língua, vamos dizer, portuguesa, no nosso caso, facilitou, mas de qualquer forma seria para como que recuperar o que se perdeu. Durante muito tempo os católicos eram os que não liam a Bíblia, né? Muito bem. Segundo lugar, quanto ao coração da atividade eclesial, né? É muito importante ter presente, no tempo de criança, muita gente chegava na missa depois do sermão, não é? Mas assim, um pouquinho antes do ofertório, porque a missa era válida se você estivesse presente no ofertório para frente. Agora lá o sermão do padre, a leitura, isso aí não era tão importante. Aí se existia a missa integral. Hoje nós falamos mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Uma, por assim dizer, alimentando a outra. E aí que se celebram os mistérios da fé. E eu acho que o Bento XVI, ao acentuar isso, o coração da atividade eclesial é a palavra de Deus, ele não está negando a Eucaristia, não, porque justamente pela palavra é que o verbo se fez carne e se faz carne também no sentido, não é, da consagração. E aliás, E completando que sim, o sínodo anterior foi sobre a Eucaristia. Foi sobre a Eucaristia, tá aí. Pois então. Bom, nós vamos então, para sem nenhuma confusão e nenhuma competição aqui entre palavra e Eucaristia, bem pelo contrário, porque uma está relacionada à outra, uma se conduz, né, conduz para a outra. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, não saia daí, tem muito que conversar ainda, é um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje, não é? Hoje e também na semana que vem vamos estar tratando desta importante exortação apostólica que, como a gente costuma dizer, não é? Saiu do forno agora, está quentinha, quentinha, fruto de uma reflexão extraordinária dos nossos bispos, ocorrida no final de 2008. Não é? Sancionada aí pelo Papa e agora nós temos em mãos. Exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, a respeito da palavra de Deus. Palavra de Deus na igreja, palavra de Deus no mundo. Muito importante. Hoje estamos começando a conversar sobre esta exortação e esse tema será continuado também na próxima semana, então fique muito atento, tá certo? Se você, por algum motivo, não é, chegou agora, quer pegar o início do programa ou na semana que vem, tiver que sair, fazer uma viagem ou coisa do tipo, mas quiser acompanhar, você tem dois modos. O primeiro
é acessando o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, que ali, além das atividades do Frei Antônio, os artigos, você tem também um link que dá acesso ao nosso programa em pauta. E, claro, pelo blog da Canção Nova aqui em Belo Horizonte. O nosso endereço eletrônico vai aparecer aí na sua tela, blog.cançãonova.com/bh. blog.cançãonova.com/bh. Ali do lado tem categorias, escrito em pauta, você acessa ali e vai ter, não é, a oportunidade de acompanhar esses nossos programas especiais, tá certo? Mas não deixe de antemão de ter este documento para a sua reflexão, você que, com todo respeito, né, nos acompanham, os bispos, os padres, os religiosos, religiosas, os acadêmicos, não é? Mas o povo de Deus também, o seu grupo, você que é coordenador de grupo de oração, responsável por pastorais, então não deixe de ter esse documento em mãos. Estamos vivendo esse período da quaresma, temos aqui, não é, esse método de leitura da Bíblia, já de muitos anos e com muitos frutos. A Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova e que ajudou e continua a ajudar muitas pessoas a ter aí uma leitura, fazer uma leitura orante da palavra de Deus, exatamente como recomenda o Papa nessa exortação apostólica. Vale a pena ter em mão se você ainda não tem. Tive a oportunidade, a felicidade de gravar a palavra de Deus, não é? Então, a partir das cartas de São Paulo, que é sem sombra de dúvidas o maior teólogo de todos os tempos da igreja, não é? O grande São Paulo, que nos ensinou como ninguém a observar a palavra de Deus. Aliás, ele, nos Atos dos Apóstolos, ali pelo capítulo 20, quando está para se despedir dos seus discípulos, ele diz uma coisa extraordinária: confio-vos a palavra de Deus. Quer dizer, eu não vou confiar a palavra de Deus a vocês, eu confio vocês à palavra de Deus. Essa mesma palavra que na carta aos Hebreus diz que é eficaz, é poderosa, é capaz de nos trazer a salvação. Então, está aqui, Cartas de São Paulo, esse chamado LPO, Livros para Ouvir. Pode ouvir em casa, no carro, você que de repente não sabe ler, mas pode escutar. Aquelas pessoas que são cegas, não enxergam, mas podem escutar, então tem acesso à palavra de Deus, não somente escrita, mas agora também ouvida. E aqui, claro, a Bíblia da CNBB, é a tradução mais recente, mas já temos aí uma nova tradução, porque a igreja no Brasil não para de trabalhar e quer que você tenha acesso cada vez mais a uma palavra pura, se possível a mais fiel, segundo aquilo que foram as palavras pronunciadas pelo Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aqui o Padre Cônios tem a felicidade, não é, e também a responsabilidade de trabalhar, de participar desse trabalho da tradução, não é, da nova Bíblia da CNBB. Não é isso, Padre Cônios? Já estão concluídos os trabalhos, falta muito, em que pé estamos? Estamos mais ou menos pela metade do caminho, parece-me, porque é um trabalho duro e, sobretudo, porque na atual circunstância os livros litúrgicos devem ser revisados, então vamos fazer uma renovação, vamos dizer, da tradução, já pensando nos novos livros litúrgicos, de tal modo que aquilo que se ouve na missa dominical seja o mesmo texto que se pode encontrar também na edição publicada como livro. Que maravilha, tá vendo?